Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. Boa tarde. Meu nome é Emerson e nós vamos falar mais uma vez sobre o que a Palavra de Deus diz em nossas vidas. Sobre o que a Palavra de Deus declara, o que ela explica sobre cada um de nós. E eu ouço na atualidade, eu garanto que na verdade a maioria de nós ouve muitas pessoas se questionarem onde está Deus e por que as coisas acontecem no nosso dia a dia, por que as catástrofes acontecem, por que os desastres ambientais, por que muitas coisas, muitos assassinatos, como nós temos visto ultimamente nos noticiários. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de chamar você para me acompanhar na carta escrita por Tiago, capítulo 4, que diz assim: De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e Ele atenderá na hora. Chega de se lamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam. Vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante de Deus. Só assim poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Ou seja, esse texto mostra o quanto nós somos culpados pelas coisas que acontecem no dia a dia. O quanto nós miramos em coisas que não são do plano de Deus, não são dos projetos de Deus, e as consequências vêm sobre as nossas vidas. Nós tomamos atitudes erradas, nós falhamos e as consequências vêm sobre cada um de nós. Por que é que existem pessoas desestruturadas? Porque elas foram desestruturadas em algum momento. Pessoas que cresceram emocionalmente destruídas porque em suas infâncias elas foram desestabilizadas, elas foram desestruturadas. Ou seja, muitos dos nossos problemas, na verdade, os nossos problemas são consequência dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, todos somos pecadores. E as consequências do pecado têm trabalhado para nos arrastar para as profundezas, para distante cada vez mais da presença de Deus. Porque, como eu costumo dizer, nós sabemos que fomos afastados sim da presença de Deus. Mas a graça do Senhor nos une novamente. E nos últimos versículos que eu li, se vocês perceberem, o texto diz que nós devemos nos humilhar, ou seja, nós devemos nos afastar do orgulho de acharmos que somos alguém, de acharmos que somos superiores e nos mostrarmos necessitados. Nessa versão aqui o texto diz chorem, ou seja, devemos nos humilhar, devemos correr atrás de Deus. Devemos desesperadamente buscar a verdade de Deus e buscar o querer dele em nossas vidas. E aí, na conclusão dos versículos que eu li, é dito que se nós nos achegarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Ou seja, se nós estamos afastados de Deus, é porque nós mesmos temos feito por onde estarmos afastados dele. Deus não se afasta de ninguém. Nós é quem nos afastamos dele. E, consequentemente, ficamos muito distantes dele ao longo do tempo. Então, o que esse texto diz para nós é que se aproxime de Deus. E assim o próprio Deus também também se aproximará de você. Ou seja, busque mais de Deus e você terá mais de Deus. O texto deixa claro que quanto mais nós buscarmos da presença de Deus, mais nós teremos de Deus. Então, a presença de Deus em nossas vidas vai depender em muito dos nossos próprios esforços para sentirmos a presença dele. Claro que nós não alcançaremos a salvação porque ela foi trazida mediante o sacrifício de Cristo. Mas a plenitude da presença de Deus em nós depende da nossa dedicação.
Você só vai saber muito da palavra se você ler e estudar muito da palavra. Você só terá muita comunhão com Deus ao ponto de ser amigo de Deus se você tiver longas conversas de amigo com Deus. Por que nós nos tornamos íntimos de tantos amigos? Por que nós nos tornamos íntimos muitas vezes de familiares? Porque nós gastamos tempo com eles. Porque nós dedicamos tempo a eles. Então, dediquem tempo a Deus. Dediquem tempo à verdade de Deus sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Vamos dedicar tempo a Deus e o próprio Deus dedicará bênçãos sobre as nossas vidas. Então, busque a Deus e Ele se achegará a você. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Procure se encher da presença de Deus, colocando o seu tempo diante de Deus. Eu costumo dizer que nós não gastamos tempo na presença de Deus, nós ganhamos tempo na presença de Deus. Ou seja, dedique tempo, procure a presença de Deus, ganhe tempo na presença de Deus. Que Deus abençoe.